Pessoal, paz do Senhor. Boa noite. Pessoal que for entrando aí, coloca nos comentários aí que está acessando. Vamos entrando, pessoal. Paz do Senhor, Paula. Pastora Paula, paz do Senhor. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir tranquilamente? Amém. Pessoal, vou aguardar todo mundo ir entrando até 9h45. A partir de 9h45 a gente vai começar a aula, tá? A aula de hoje é uma aula muito boa, muito bacana. Na verdade aqui é para o grupo fechado, então não é mais, é mais uma mentoria aqui, uns aspectos sobre identidade e propósito, tá? Chamo o pessoal, convido o pessoal lá. Já vai pegando a Bíblia, vai pegando o material para vocês anotarem. Galera, hoje é identidade e propósito, tá? Benção.
Vamos lá, pessoal, vamos lá. Voltamos, hein, pessoal, voltamos. Pessoal que for entrando, pessoal que for acessando a live, a aula, vai colocando aí, vai dando ok, vai falando alguma coisa. Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte, nós vamos falar de um tema relevante, de um tema importante. E esse tema é a respeito de identidade e propósito, tá? Esse é um tema muito interessante da gente estudar, um tema muito interessante da gente ouvir, tá? Então vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, identidade e propósito, amém? Abra a Bíblia lá em a carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, capítulo 2, versículo de número 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. E vamos lá. Vamos lá. Pessoal que for entrando, vai comentando aí que eu estou lendo aqui, eu estou acompanhando aqui, tá bom? Então, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, pois somos feituras dele. Em algumas traduções, em algumas versões vai estar, somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nela. Esse texto ele já começa muito importante.
esse texto já começa a nos identificar duas coisas. Identifica nossa identidade, identifica o nosso propósito. Nesse texto, nós já entendemos que nós somos feituras, criaturas de Deus. Já nos aponta, já nos dá a direção de um propósito. De uma identidade. E também fala que nós não fomos feitos à toa. Que nós não fomos feitos aleatoriamente. Esse texto vai falar que nós fomos feitos em Cristo para boas obras. Ou seja, tem um propósito. Todo ser, toda pessoa, todo cristão, né, vou colocar mais assim porque é mais o nosso alvo, ele tem uma identidade, ele tem a sua identidade e ele tem o seu propósito. Tá? Depois que eu aprendi a respeito de identidade e propósito, isso mudou muito a minha vida. Isso mudou extraordinariamente. Isso mudou a minha mentalidade, mudou a minha forma de falar, mudou a minha forma de ver as coisas, mudou minhas tomadas de decisões. Por quê? Porque quem sabe a sua identidade não se preocupa com a identidade exterior que dão a ela. Então, quem conhece, quem sabe a sua identidade, não está ligada ou ela não está preocupada com aquilo que os outros vão bombardear. Lá, que você fala assim, que você é assim, que você faz isso, que não sei o quê. Não, você sabe a sua identidade. Tá? E quem tem um propósito, ele tem propósito. Então, propostas vão vir, mas se não fizer parte do propósito, não adianta. Quando você sabe qual é o seu propósito, nada vai conseguir te desviar dele. Se você sabe qual é o seu propósito, a tomada de decisão acaba sendo mais assertiva. Por quê? Porque o propósito é o alvo onde a gente quer chegar, é aquilo que a gente tem para fazer. Dando um exemplo, se o camarada tem um propósito de ser um motorista de ônibus, não adianta eu querer dar para ele um fusquinha, porque para ele aquilo não é um propósito. Vou pagar para ele para que ele dirija o meu motorista. Não, ele quer ser um motorista de coletivo. Quem tem propósito tem alvo. Quem tem propósito sabe aonde quer ir e sabe aonde quer chegar. A irmã Eliana Araújo entrou aí. Irmã Eliana, Deus abençoe. Seja bem-vinda, tá? Você precisa então entender qual é a sua identidade e qual é o seu propósito. Que nós já lemos aqui em Efésios capítulo 2, o versículo 10. Gente, Jesus é o maior exemplo de alguém que sabe, de que conhece e que tem ciência da sua identidade e do seu propósito. Jesus é a pessoa que mais exemplo a gente tem. Presta atenção. Jesus sabia quem ele era e Jesus também sabia o que ele tinha que fazer. Isso é identidade e propósito. Identidade e propósito é exatamente isso. É saber quem somos e saber o que vamos fazer. Boa, isso aí. Olha, irmã Janete, Deus abençoe. Luciana, estamos juntos, Deus abençoe, Lu. Paula, pastora Paula, é exatamente isso. Se você sabe o seu propósito, não adianta as promessas. Ou melhor, desculpa, não adianta as propostas. As propostas podem vir de todas as áreas. Você tem um alvo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Identidade é saber quem você é. Propósito é saber o que você faz, o que você tem que fazer. O segredo que eu vejo que Jesus ensinou muito isso é porque ele sabia quem ele era e sabia o que tinha que fazer. Pronto. Se você sabe o que você é, se você sabe o que você tem que fazer, a sua vida começa a se encaixar, entrar nos eixos, tá? Presta atenção. Jesus sabia quem ele era, tá? Ele sabia o que ele tinha que fazer. Por exemplo, lá em João 10, capítulo 10, versículo 30, a gente vai ler o seguinte: Jesus disse que ele e o Pai eram a mesma pessoa. Ele tinha plena convicção da sua identidade. Eu e o Pai somos um. Ele sabia quem ele era. Amém?
Lá em João 8, Jesus vai falar assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus sabe a identidade dele. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta bem atenção nisso. Jesus sabe quem ele é. Ok? Eu só estou dando aqui uma introdução para vocês começarem a entender. A Bíblia também, lá em João 10:10, a gente vai ver Jesus falando assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Espera aí, além de Jesus saber o que ele era, quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele e o Pai eram um, que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele é a vida. Além disso, ele sabe o propósito dele na terra. O propósito dele na terra é para dar vida. Vida eterna e vida abundante. Eu vim para que tenham vida. Então, ele sabia a sua identidade e sabia do seu propósito. Ok? Várias vezes a gente vai ver o que Jesus falando a respeito desse propósito, a respeito de próprio Jesus falando a respeito daquilo que ele precisa fazer. Se a gente for ler lá Marcos capítulo 8, a gente vai ler a respeito de Jesus falando com seus discípulos que ele seria morto e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Se a gente for ler lá em Mateus 20, a gente vai ver que Jesus fala, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso que nós subamos para Jerusalém. E os discípulos não querem. Ele fala, eu preciso ir, porque eu vou ser escarnecido, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber o seu propósito, mas você também precisa saber quais são os resultados disso. Eu acho isso aqui sensacional. Você precisa saber quem você é. Qual é a sua identidade? Você precisa saber qual é o seu propósito, o que você tem que fazer, mas você também precisa saber quais são os resultados disso. Que resultados serão gerados a partir do momento que você sabe quem você é. E ó, não tem como você saber o que fazer se você não tiver a sua identidade. Não tem como você ter a sua identidade e depois ficar perdido sem propósito. Ou seja, se eu sei a minha identidade, eu sei o meu propósito, a partir daí eu sei quais são os resultados disso. Se Deus te chamou, se Deus te colocou, se Deus te capacitou, se Deus te tem um propósito, você precisa saber quais são os resultados que vai ser esperado disso. Se você é um pastor, missionário, louvor, líder, seja o que for, se é para ser empresário, se é para ser... eu não sei. Né? Essa live aqui é só para o grupo de mentoria exclusivo para os alunos, então eu não deixo público, isso aqui é só nosso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando com você. Você está fazendo curso, você está se preparando, você está buscando, você está investindo. Você precisa saber quais são os resultados. Você precisa alinhar a sua vida de acordo com o seu propósito e com a sua identidade. Amém? Glória a Deus. Vaninha, Deus abençoe. Vaninha entrou aí. Nossa, gente, que feliz aqui que estou vendo vocês aqui na live. Comentem aí. Vão comentando, já que vocês estão ouvindo, comentem aí, falem alguma coisa. Deixa a gente saber o que vocês estão entendendo, o que vocês estão achando, tá? Coloquem aí. Vamos lá? Quando a gente está falando de identidade, de propósito, quero que você preste atenção numa coisa. Nós, quando eu falo nós cristãos, todos cristãos, desculpa, deixa eu abrir um parênteses. Para quem é meu aluno já conhece bem essa nomenclatura. Todos são criaturas de Deus, feituras de Deus. Mas nós, que cremos no Pai, que cremos em Deus, que cremos no Filho, nós recebemos o poder de ser chamados filhos. Filhos. Todos nós somos obras, criaturas de Deus. E a partir daqui a gente já começa a entender algumas coisas. A partir daqui a gente começa a estabelecer algumas coisas. Bom, presta atenção.
a maioria das pessoas, elas não sabem quem elas são e também não sabem para quê. Para que elas nasceram. Então, a maioria das pessoas não sabem quem elas são e nem sabem para que elas nasceram. A questão aqui é a pergunta: pastor, então como é que eu faço para descobrir quem eu sou, o que eu sou, e para que eu nasci? Bom, vamos lá. A primeira coisa é que quem você é, praticamente eu já respondi. Tá? A gente vai voltar lá na identidade com exemplos, mas quem você é já praticamente está respondido. Agora, para que você nasceu? Aí a gente também precisa desenvolver, pegar algumas nuances. Qual que é o segredo, gente? O segredo é o seguinte: faça perguntas. Faça perguntas. Faça perguntas para você. Faça perguntas para Deus. Faça perguntas para as pessoas que estão próximas. Outro dia, eu acho que tem cerca de um ano por aí, eu mandei um WhatsApp pro pessoal que eu tenho um contato, um ano, talvez mais de um ano, perguntando assim: quem é o Thiago para você? Como que você vê o Thiago? E eu comecei a receber várias coisas. Eu coloquei o seguinte: se você pudesse resumir em uma palavra, o que o Thiago é na sua visão, qual era essa palavra? Aí eu lembro que eu fiz uma lista das palavras que eu recebi e procurei saber se tinha coerência com isso. Se tinha uma coerência com aquilo. Se as minhas ações, as minhas atitudes que as pessoas viam, estava diretamente ligado àquilo que eu cria, no que eu nasci para fazer. Então, a partir daí, a partir do então, foi que eu comecei a desenvolver, foi como eu comecei a trabalhar dentro dessa identidade e propósito que eu acabei desenvolvendo. Amém? Pessoal, podem comentar aí, tá? Pode ficar à vontade de comentar. Estou acompanhando vocês aqui nos comentários. Bom, eu tenho um PDF dessa aula, depois eu farei o máximo para que a gente possa compartilhar esse PDF aí para vocês verem, tá? Mas aí nesse PDF eu fiz um esqueminha aqui que eu aprendi de um livro ali, de um vídeo sobre chamado ciclo da realidade. O que é o ciclo da realidade, tá? O ciclo da realidade é o seguinte: para você entender isso, você precisa entender que a maioria das pessoas, elas focam muito no ter. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E eu sei, gente, muita gente quer ter coisas. E não é errado você querer ter. Qual é o problema? O problema é você focar no ter e não saber o que é o ser. Ok? Por exemplo, o que vai fazer você ter é quando você saber o que é o ser e o fazer. Quando você tem a consciência do ser e do fazer, aquilo somado vai ter o ter. Por exemplo, a pessoa, para ganhar dinheiro, ela tem que ser e fazer alguma coisa que vai gerar o ter para ela, tá? O problema é que a gente pula o ser, a gente pula o fazer e só pensa no ter. Você precisa saber o que você é e você precisa saber o que você vai fazer. Assim, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. O erro não está em querer ter. O erro não é em querer ter, o erro está em querer ter sem saber antes o que você é, o ser, e sem saber antes o que fazer. Pegaram? Vocês conseguiram entender isso? Vocês estão com alguma dúvida? Eu vou dando essas pausazinhas para a gente poder conversar, tá? Escrevam aí se vocês têm alguma dúvida. Estou aguardando aí, ó. Quem está conosco? Quem está conosco?
Boa, Tiagão. Isso aí. Vou só abrir um parênteses, ó. Tiago Barbosa, amigão, comentou. Adão também nasceu filho. Lucas, quando vai falar da genealogia, ele vai falar e Adão, filho de Deus, tá? Por isso que Paulo faz muito do contraste do primeiro Adão e o último Adão, que é Jesus, tá? Então ele sempre vai falar muito a respeito disso. E aí, eles nasceram filhos, mas Deus nos deu poder de ser chamado de filho. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Ó, a galera tá entrando aí, a galera tá acompanhando. Tem gente que tá acompanhando mais pessoas num celular só, numa transmissão só, né? Pastora Paula, Sávio, meu amigo Sávio, Deus abençoe. Cadê o restante do pessoal? Vamos lá, pessoal. Comentem aí só pra gente saber quem que tá, quem não tá. Tá entrando por aí. Vamos lá? Ó, é meio pocket, é meio fast, rápido, compacto essas mentorias. Mas, gente, escuta o que eu tô falando com vocês. Depois que eu tive essa visão, isso mudou muito. Você saber a sua identidade e o seu propósito. Saber o que é e saber o que fazer. Isso vai ajudar muito, auxiliar muito a sua vida. Inclusive, espiritualmente falando, de você entender. Um dos erros que nós temos muito grande é de ficar assim comparando aos outros. E quando a gente fala sobre comparação, ao se comparar com os outros, a gente comete um erro muito grande. O primeiro erro que a gente comete é que a gente se compara. Esse já é o primordial, esse já é o primeiro erro. Por quê? Porque, irmãos, a gente não tem que se comparar com o outro. A gente tem que se comparar conosco. Eu quero que você faça um exercício de comparação com você mesmo. Como é que você estava há 1 ano atrás? Há 6 meses atrás? Como é que você estava? Como é que você está hoje? As comparações que você deve fazer é essa. Não comparação com a vida dos outros, com a igreja dos outros, com o ministério dos outros, com o jeito dos outros, né? Nossa, foi cirúrgica. Pastora Paula colocou aqui, ó, o problema que a maioria das pessoas acham que precisam ter para ser. Exatamente. E tem muita gente que acredita nisso. Isso é o vazio existencial que ainda não foi preenchido por Deus. Por quê? Eu até comentei na igreja quinta-feira. A gente pode estar na igreja, mas pode ser que a gente não é convertido. Pode ser que a gente só foi convencido que lá é bom. Então, tem muito convencido, não convertido. E o que acontece? Aí a pessoa procura preencher o vazio existencial com coisas, com ter. Porque se ela preenche com ter, ela acha que ela é. E ela acha que o ser vem pelo ter, mas na verdade a ordem é ao contrário. Se eu sou e se eu faço, aí sim eu tenho, tá? Vamos falar, então eu estava falando sobre a comparação. Então, um dos erros primordiais que a gente comete é essa questão da comparação. O que a gente faz? A gente pega o pior da gente, o pior do nosso momento, o pior da nossa vida, uma fase ruim que a gente está passando, e sabe o que a gente faz? Pega, entra na rede social, no Facebook, no Instagram, tá? E começa a comparar com alguém que está às vezes muito na melhor fase dela, no auge dela. Porque Facebook e Instagram, gente, as pessoas raramente postam problemas, raramente postam frustrações, raramente postam quedas, problemas e defeitos, tá? Lá nas redes sociais as pessoas vão colocar o auge, o melhor. Aí a gente faz o que? Eu pego o meu pior momento, a minha pior fase, olho para a vida do outro e comparo com a vida do outro. Isso é um erro crasso, isso é um erro que a gente não pode cometer. O que a gente tem que fazer, compare a sua vida com o que você era anos atrás.
com o que você era há um ano atrás, com o que você era 6 meses atrás. Vê se você está subindo os degraus ou se você está descendo a ladeira. E a partir daí que você vai fazer a sua tomada de decisão, mudar a sua vida. Glória a Deus. Mas, Janete, isso aqui, essa mentoria é para nos ajudar. Essa mentoria do CIB aqui, esse grupo que a gente criou, é para ajudar esses pontos. Porque aqui eu não quero trabalhar só na perspectiva da aula. Quero trabalhar na perspectiva pessoal. A gente vai falar de filosofia, de psicologia, desenvolvimento pessoal, vamos falar de Bíblia, vamos falar de um pouquinho de tudo que a gente tiver para poder transmitir, para ajudar vocês, eu vou colocar, tá? E pegar esse primeiro exercício, essa primeira chave que a gente vai fazer, bom, volto a dizer, para mim, o maior exemplo que eu tenho é Jesus. Ele sabia quem ele era e sabia o que tinha que fazer. Ponto. Meus alunos sabem bem, né? Missão dada é missão cumprida. Com Jesus é isso. Então, Deus deu uma missão ao Cristo e ele sabe, opa, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei quem eu sou. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Antes de Abraão existir, eu sou. E peraí, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor. Então, Jesus sabe quem ele é, irmãos. E ele sabe a missão que ele tem que fazer, o propósito. O propósito é o que você vai fazer para chegar no alvo. Pegou? Entendeu? Vamos lá, gente. Vamos trabalhar, vamos abrir aqui uma esfera da identidade. Vamos trabalhar um pouco sobre identidade. Falando sobre identidade, primeira coisa que você precisa saber que você não é. Dentro da identidade, uma coisa que você não é. Você não é um erro. Primeira coisa, morreu isso aí. Deixa esse negócio de lá. Você não é um erro. Segundo, você não é um acidente. Tá? Ah, aconteceu, tal, não sei o quê. Você não é um acidente. Você também não é um inútil. Você tem uma utilidade. Tá? Você não é alguém que foi rejeitado por Deus também. Apaga isso. Apaga isso, gente. Você não é um erro. Você não é um acidente. Você não é inútil. Você não é um rejeitado por Deus. Pelo contrário, você é criatura. Eu vou colocar aqui o que a Bíblia chama que eu e você somos. Para a gente parar com esse complexo de inferioridade, né? Complexo de gafanhoto, complexo de que a gente é a pulga do cachorro vira-lata que está lá na rua, que alguém abandonou, é o que a gente é. Não. Você precisa entender quem você é. Também não estou supervalorizando o homem. Aqui não é antropocêntrico. Não é, o centro aqui não é o homem. É Deus. Só que você precisa saber a sua identidade em Deus. Nós vamos mexer com isso aqui. Eu acredito que vai mexer um pouco com você. Tá? Vamos entrando aí, pessoal. Vamos entrando. Tá? Então, 4 coisas que você não é. Você não é um erro, você não é um acidente, você não é inútil e você não é um rejeitado por Deus. De forma alguma, tá? 4 coisas que você visto pela dimensão da ciência. Porque a comunidade científica diz que o homem eles chamam que o homem tem 4 dimensões. Tá? O homem tem 4 dimensões. Dentro da comunidade, a ciência fala que o homem tem 4 dimensões, que o ser humano é um ser bio, psico, sócio, espiritual. Bio, psico, sócio, espiritual. Vamos trabalhar um pouquinho com esses 4 aqui rapidinho para a gente entender o que a ciência diz e o que a gente pode pegar de aprendizado. Glória a Deus. Isso mesmo. É aquele exercício de comparação com você, não com os outros. É comparando que veremos que a nossa vida com Cristo agora está muito melhor. Irmãos, veja da onde que Deus já nos tirou. Veja da onde que Deus já fez grandes coisas para nós. Eu não sei se você tem noção. Olha a mão de Deus já trabalhou tantas coisas para nossas vidas. Olha
Olha quantas crises nós já passamos. Eu que talvez seja dos mais novos que esteja comentando e falando com você. Olha o tanto de coisas que nós já vivemos. Imagina você, tanta de crise, tanto de dificuldade, você passou, está vivo. A cicatriz está mostrando para você que você passou, que você é um guerreiro que enfrentou e que está vivo. 4 dimensões do ser humano: bio, psico, sócio, espiritual. Bio, o que é bio? Bio no grego é vida. É uma das palavras para vida no grego, tá? A palavra bio, no sentido de o ser humano ter essa dimensão biológica, quer dizer que nós somos seres portadores de um corpo físico, de uma saúde orgânica. O que significa isso? Que nós somos seres corpóreos, temos corpo, que nós somos biológicos, temos sistemas nervosos, temos órgãos internos, temos tudo aquilo que a biologia chama de vida, é o que nós temos, ok? Psico, tá? Que é importante também entender a parte psico, que do grego também quer dizer sopro, vento, alma. Muitas pessoas traduz o psico como mente, por isso que vem a parte de psicologia, tá? Que é o sentido da alma, sentido da mente, tá? Desculpa, eu falei sopro, pneuma é sopro, tá? Pneuma é sopro, psico é alma, e algumas traduções colocam como mente, intelecto. O ser humano, além de ter um corpo, de ser biológico, ele também é psíquico. O que é psico? Ele também tem saúde mental, ele também tem emoções, ele também tem vontades, ele também tem desejos. Essa é a parte psíquica, ou a mente, ou como a gente costuma dizer, a alma do ser humano, tá? Ele também é um ser sócio. O que é isso? Bio, psico, sócio quer dizer de social, ou um ser social. O ser humano é um ser que socializa, tá? Para quem já é meu aluno há muito tempo, sabe muito bem que aqui começa a entrar muito a respeito do campo que eu gosto de trabalhar na teologia, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo. Ou seja, me relacionar com Deus e me relacionar com o próximo, tá? O ser humano é um ser social, ele tem contato com outros, ele se relaciona. E outra, presta atenção, o ser humano é um ser relacional, é um ser humano social. Isso é tão importante que se você tiver relacionamentos tóxicos, vai fazer mal para você. Se você tiver relacionamentos tóxicos, faz mal à sua vida. E por último, um ser espiritual. E aqui a gente fala da dimensão espiritual, que é muito importante na vida do ser humano. E aí quando a gente fala da dimensão espiritual do ser humano, quer dizer que é esse contato com o transcendente. Até mesmo quem não é cristão, maioria das pessoas ainda procuram esse contato espiritual com outras, ou de outras formas. Então eles procuram ter contato espiritual de algum jeito, tá? Amém, gente? Dimensão do ser humano, bio, psico, sócio e espiritual. Nós somos seres biológicos, temos um corpo físico, nós somos seres psicológicos, ou seja, temos uma psique, e isso quer dizer que nós temos uma mentalidade, nós temos emoções, sentimentos e vontades. Nós somos sociais ou sócios, que quer dizer que nós somos seres de contatos, de tratos com outros seres, e nós somos seres espirituais, ok? Todo mundo que está assistindo aí, comenta alguma coisa aqui para me te acompanhar, gente. Eu sempre peço esse feedback de vocês aqui, que eu acho muito importante a gente tá conversando e vendo a respeito do que a gente está falando aqui. Tô acompanhando vocês aí, mandem aí.
Já já a gente vai terminar, tá? Pastora Paula. Pessoal que está ouvindo, faz um comentário aí. Bom. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte. Você é tudo isso que a gente disse. Ou seja, o ser humano por completo, ele é tudo isso. Ele é bio, psico, sócio espiritual. Isso é um padrão. Só que todos nós temos uma identidade pessoal, tá? Essa identidade pessoal a gente vai falar, vai poder desenvolver melhor. Aí a gente pode entrar aqui em dois campos que é muito trabalhado na psicologia, ou seja, a gente pode falar a respeito de temperamentos, a gente pode falar a respeito de personalidades. Se vocês acharem interessante, a gente pode. A personalidade não dá uma aula toda, até porque eu não tenho um conhecimento tão vasto sobre isso. Tenho um conhecimento básico, mas a personalidade ela é construída. Ela traz carga genética, ela traz carga de situação, ela é construída pela genética, ela é construída pelas situações, e ela é construída também com o ambiente que a pessoa vive. Então, tudo isso demanda a respeito da construção da personalidade. Agora, de temperamentos, dá pra gente trabalhar mais. Fleumático, sanguíneo, melancólico, dá pra gente colérico, e aí dá pra gente trabalhar um pouquinho mais. Aí já dá uma aula melhorzinha, tá? Exatamente, Sávio. Exatamente. Além essa questão da mente, a parte psicológica, segundo a ciência, que fala que o homem tem 4 dimensões, ela vai contemplar, a mente vai contemplar a parte emocional, tá? Tanto é que a neurociência vai dizer que os seus pensamentos modelam o seu comportamento. E entre o pensamento e o comportamento, entre eles, né, vou colocar assim, entre o pensamento e o comportamento, aqui no meio está o sentimento. Se você tem um pensamento ruim, você vai ter um sentimento que vai pairar sobre isso, que vai te levar à ação de um comportamento ruim, tá? O nosso conceito de alma também, por grande parte, pode ser entendido como mente mesmo, como a mente, ok? Vamos lá? Então, esse trem tá ficando bom, hein? Vaninha, vou correr não. Vou tentar fazer tranquilo. Obrigado. Exato. Se algum desses requisitos, bio, psico, sócio, espiritual, da nossa vida, eles não estão desenvolvendo, não estão saudáveis. Acho que a palavra aqui é saudável. Se biologicamente minha saúde corpórea, minha saúde física não está bem, tem um problema. Se minha saúde psico não está bem, também tem um problema. Se a minha saúde social não está bem, se a minha saúde espiritual, então eu preciso ter equilíbrio nessa vida, né, nessas áreas da vida. Eu preciso ser saudável nessa, procurar pelo menos ser saudável, tá? Bom, a gente pode fazer, viu, o pastora Paulo, uma aula aqui na mentoria, tá? Aqui na mentoria sobre temperamentos e personalidades. Seria muito bom, né? Falar sobre temperamentos e personalidades. Vamos lá. Você é um ser, é um indivíduo que tem uma singularidade. Deixa eu falar um negócio. Quando Deus fez o ser humano, Deus fez o ser humano e colocou a sua identidade nele. Colocou a identidade no ser humano. A identidade, quando Deus fez o homem, a identidade que Deus já deu para o homem foi o seguinte: façamos
O homem conforme nossa imagem e semelhança. Deus já deu para nós algo extraordinário. Quando o homem peca, quando Adão peca, o homem perde parcialmente essa identidade de imagem e semelhança. Não perde completamente, mas perde parcialmente, tá? E o que acontece? Com isso, faz com que muita gente tenha confusão de entender quem ela é. Só que você é um ser singular. Apesar de todos sermos imagem e semelhança, apesar de todos todos nós cristãos sermos filhos de Deus, nós somos seres singular. Nós somos, como eu vou falar assim, irrepetível, tá? Até a pessoa que é gêmea, pessoa quando ela é gêmea, ela não é igual a outra em 100%, em sua totalidade. Vai sempre existir algumas nuances, alguns detalhes, algumas pequenas partes que podem mudar. Isso pode ser fisicamente, como principalmente quando a gente vai falar sobre a sua personalidade ou até mesmo sobre suas habilidades, tá? Você já ouviu, o pessoal está comentando, eu amo isso, eu amo isso. Você já ouviu que você é substituível? Que se você não fizer, Deus levanta outra pessoa para fazer? Você já viu isso? Vocês já ouviram? Já ouviram? Que você é substituível? Não é que você é insubstituível, não. Quero saber se vocês já ouviram a história de que você é substituível, né? Já ouviram isso? Coloca aí que eu tô lendo os comentários. Escreve aí. Já ouviu? Já? A pastora Paula já colocou aqui que ouviu. A Janete aqui também colocou que já ouviu. Gente, eu queria poder compartilhar a minha tela ali com vocês. Eu tô vendo como é que eu faço isso. Tem um negócio, tem uma função que faz isso aqui, mas eu não sei fazer. Isso. Tipo, cada um tem sua digital. Isso. Já ouviu em outro contexto, sabe? Bom, preste atenção. Você é singular. Você é falando da sua identidade pessoal. Isso. Vânia, ouviu? Isso. Ó, você tem um nome próprio, tem um jeito próprio, uma forma própria. Você é irrepetível, ou seja, você é único. O ser humano, Pastor Tiago, o ser humano Tiago Barbosa, Sávio, a Luciana, a irmã Laura, a Vânia, a Janete, a pastora Paula, tá? A Eliana, Eliette, todos esses meus alunos. Vocês são seres singulares, têm particularidades. Se eu falar para vocês que vocês são substituíveis em suas funções, todos vocês são substituíveis naquilo que vocês fazem. Isso aí pode acontecer. Até porque, se amanhã ou depois eu vir a falecer, o Senhor me levar, me arrebatar, seja da forma que Ele quiser, qualquer outra pessoa pode fazer o que eu faço. Ou seja, eu posso ser substituível no meu fazer, mas eu sou insubstituível no meu ser. Como assim? Não existirá outro Tiago como eu. Não existirá outro Tiago com as características como a minha, da forma que sou eu. Ele não irá preencher aquilo que eu tenho como singularidade. Ah, pastor, você está falando isso é verdade? É sério? Presta atenção. Filho, você pode pegar uma mãe que tem 10 filhos.
Se ela perder um filho, ela sente falta daquele filho, do ser dela. Ela tem 9. Ela tem 9 filhos, mas aquele um filho faz falta por causa do ser dele. Ele é próprio naquilo. Tá? Ele é próprio naquilo. O ser. O seu ser existencial, ele é insubstituível. Agora você, na sua função pode ser substituível. Ok? Se o senhor for arrebatado, também vou. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos. Do jeito que estão as coisas, a gente quer subir lá com Cristo, com o Pai, logo, né? Pegaram essa questão? Você é um ser singular. Você tem a sua singularidade no seu ser. Ou seja, na sua função você é substituível. Agora, no seu ser existencial, você é insubstituível. Ok? Uma mãe que perde um filho, pode até nascer outro, mas aquele que perdeu o ser, ela vai sentir falta dele sempre. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Por isso você precisa entender a sua identidade. Você precisa entender a sua personalidade. Você precisa entender o seu temperamento. Você precisa entender quem você é. Ok? Amém? Deixa eu dar um exemplo para você. Quando a gente fala de identidade, falando de identidade a gente pode ter 3. A identidade que te dão, que é como as pessoas te veem. A identidade que você dá a si mesmo, que é como você se vê. E a identidade que Deus sabe que você é, que é como Deus te vê. Entendeu? Falando de identidade, você pode estar em algum desses. Você pode estar em algum desses. Ou você está na identidade que te dão, ou você está na identidade que você acha que você é, ou você está na identidade que Deus sabe que você é. Qual que é o exemplo? Qual que é a pessoa que eu uso muito para... O personagem bíblico que eu uso muito para a gente falar a respeito disso? Vamos falar de Jacó. Tá? Gênesis 25, versículo 24 e 26, vai dizer que... vai falar a respeito de Jacó, que quando Jacó nasce, ele nasce agarrado no calcanhar, né? No calcanhar do irmão dele, Esaú. E quando ele nasce agarrado no calcanhar, a primeira coisa que dão para ele, porque a identidade, o nome na cultura judaica, ele não é um nome bonitinho. É um nome que as pessoas normalmente dão quando a criança nasce, aquilo que ela faz, a sua essência. A criança nasce agarrada e eles falam Jacó. Que aí alguns traduzem com usurpador, suplantador, enganador. Mas a raiz da palavra Jacó não é usurpador. A raiz do nome Jacó, ele quer dizer agarrador. Agarrador. O menino nasceu agarrado. Só que a identidade que deram para ele era como se ele fosse um enganador. Essa identidade que deram para ele. Por muito tempo ele acreditou nisso. Tanto é que ele acreditou nisso, que quando lá em Gênesis 27, do versículo 17 ao 19, quando ele vai falar para o pai dele quem ele é, o pai pergunta: quem é você, meu filho? Ele acreditou tanto tempo que ele é enganador, e que ele porque foram isso que foram batendo nele desde criança, que aí ele vai falar: eu sou Esaú. Ele não se via como ele era, ele se via conforme aquilo que ele foi seguindo. Até que um dia, lá em Gênesis 32, no versículo 24, a gente vai ver, lá em Gênesis 32, 24, a gente vai ver que ele vai lutar com um anjo. A gente já conhece ali que é uma teofania, a gente já sabe ali que a gente pode chamar de cristofania, que aí ele agarra o anjo, ele luta com o anjo toca nele, ele sai mancando, mas o anjo pergunta para ele assim: qual que é o seu nome? Ele: Jacó. Ele fala: pss, pss, Jacó você não é. Você foi. Você é Israel. Então,
você precisa analisar em qual nível ou qual esfera de identidade você está. Você está na identidade que as pessoas te dão? Você está na identidade que você se dá? Ou você está na identidade que Deus sabe que você é? Eu quero que você preste atenção. Que Deus sabe que você é. Porque quem sabe quem é você de verdade é só Deus. Pegou? Pegou? Glória a Deus, né? Só essa aqui, ó, de Jacó já é uma pregação, hein, gente? Só essa de Jacó aqui já é uma pregação e já mexe muito comigo, viu? Mexe muito comigo. O que a Bíblia diz então? O que a Bíblia diz então a respeito de você, crente? O que a Bíblia diz a respeito de você, meus alunos? Salmo 139 diz que você é criado por Deus. Gênesis 1:27 vai dizer que você é criado em imagem e semelhança. Em 2 Coríntios já vai dizer que você é nova criatura. Lá 1 de João vai dizer que você é herdeiro de Deus. Em Êxodo vai dizer que em Êxodo 19 vai dizer que você é um tesouro particular de Deus. Em Gálatas vai dizer que você é livre. Em 1 Coríntios vai dizer que você é templo do Espírito Santo. João 15:15 vai dizer que você é amigo de Deus. 1 de Pedro 2 vai dizer que você é sacerdócio, nação santa, povo adquirido. Mas o que eu mais gosto é o que está escrito em João 1:12. Como parte da nossa identidade, você é inevitavelmente um filho de Deus. Todos quanto receberam, a eles deu o poder de ser chamado de filho. Você não é órfão, você não é aquilo que as pessoas dizem, e às vezes você nem é aquilo que você imagina. Esse coisa ruim, esse problema todo que você é. Você é filho de Deus. Amém? Meu Deus. Entra aí, pessoal, entra aí. Coloca aí, escreve aí alguma coisa aí, pelo amor de Deus, crente. Fala alguma coisa. Vamos lá que a gente vai para a última parte, que é a parte do propósito, tá? Então a gente falei que essas aulas elas são mais estruturadas assim. Teve uma introdução, falamos da identidade, vamos pro propósito e a gente encerra, tá? Escreve alguma coisa aí, crente, para mim saber que você está acompanhando, que você está aí junto. Não sei como é que tá aí na casa, no bairro de vocês, não sei como é que tá por aí, mas aqui eu vou ser bem sincero, viu? Tá tendo nada desse negócio de quarentena não, viu? Aqui o pessoal tá fazendo churrasco, o pessoal tá bagunçando. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo entender? A gente vai trabalhar para melhorar essas transmissões para vocês aí. Preciso saber do áudio, se o áudio tá bom. A imagem eu sei que não tá muito bom, porque o meu celular é uma benção, né? Vocês já sabem, né? Já viram reclamando não sei quantas vezes do meu celular. Aí no bairro tá tudo fechado. Moça, aqui tá uma bagunça. O pessoal brincando de truco de um lado, o boteco aberto do outro. Mais pra frente alguém montou tipo uma tenda, sabe? Uma tenda fazendo churrasco. Ah, aqui tá uma beleza. Falar com você. Ó, quem que eu tô vendo que tá aí, ó? A Luciana e o Thiago vão estar aí. Pastora Paula, a Janete, o Sávio, Vaninha tá aqui. Tá em festa aí também, né, Janete? Vamos lá, gente. Então a gente fechou a primeira parte aqui da identidade. Então fechamos a identidade. Vamos falar do propósito. O que é o propósito? Seu propósito está diretamente ligado à sua identidade pessoal, essa particularidade sua, essa singularidade sua. Tem gente que a sua identidade é muito extrovertida, tem gente que é muito introvertida.
né? Então, existe muito essa questão de tá muito ligado o seu propósito à sua identidade. Quando Deus fez o homem, ele já deu um propósito universal para todo homem, tá? Tá? Quando Deus fez o homem, deu um propósito universal para todos os homens, que é governar, dominar. Ou seja, quando Deus fez o homem, o propósito que Deus já deu ao homem era de governo. Governar sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar. Isso foi qual Deus deu para o homem. Tá? Então o homem já tinha um propósito. E voltando, quando o homem peca, ele perde parcialmente esse domínio, esse governo. Era para o homem dominar completamente. Era para o homem dominar. Era para o homem ter um governo. Deus deu autoridade da terra para o homem. Tanto é que a maioria de vocês vão lembrar aqui, vão lembrar a respeito de quando eu falo por que o pecado entra na terra. Porque o homem peca e porque o homem é autoridade sobre a terra, o pecado entra na terra. Tá? E o homem perde parcialmente porque o homem conseguiu dominar, ter certas habilidades e técnicas para dominar o céu, o ar, o céu, a terra e o mar. O homem conseguiu desenvolver certas habilidades de técnicas para dominar isso. Porém, presta atenção, Jesus manda o vento parar e o vento para. Acabou. Dominou sobre o céu. O vento para, acabou. Jesus olha para o mar e fala, mar, calma. E o mar acalmou. Jesus pega e fala assim, ó, figueira, seca. E a figueira secou. Isso é um domínio da plenitude que eu falei para vocês. Que Deus, Jesus, ele não tem só o propósito, a missão dele, como ele também traz a sua essência aquilo que o homem, o propósito do qual o homem tinha sido criado de governo. Ok? Pastor, resume para mim melhor o que é o propósito. Propósito é um motivo, é o porquê você faz alguma coisa, tá? Ou seja, uma pessoa que busca propósito, ela está atrás de um motivo para viver. Qual que é o meu propósito para viver? Por que eu faço isso? Por que eu não paro? Por que eu, 11 horas da noite de um sábado, eu estou dando uma live? Por que eu estou ensinando? Amanhã de manhã tem escola, à tarde eu tenho que dar aula para turmas, à noite tem culto, tá? Segunda aula. Porque o propósito, qual que é o propósito? É a motivação, é o que é aquela gana, aquela paixão, é a razão que você sente para fazer alguma coisa. Esse é o seu propósito. O ponto de partida para você saber se você está no caminho certo do seu propósito. E outra, seu propósito pode estar vinculado à igreja, diretamente à igreja, ao templo, ou não. Então seu propósito pode ser, sua função pode ser pastor, e seu propósito cuidar de ovelhas. Mas o seu propósito pode ser um empresário para cuidar da casa do Senhor. Então, o seu propósito pode estar ligado diretamente ou não ao templo. Agora, o seu propósito sempre estará ligado à sua identidade em Cristo. Ok? Presta atenção, 3 perguntas que você deve se fazer para saber se você está no seu propósito. Tá? Qual a primeira pergunta? O que eu faço? Eu faço a Deus? Como assim? O que eu estou fazendo? O nome do Senhor glorificado? Tá? Boa, boa. Que isso? Vaninha, eu tô chique então? Tô na TV? Oh, glória. Somos obras de Deus, criados com uma identidade própria para cumprir um propósito aqui na Terra. Amém. Isso mesmo. Rapaz, eu tô chique, eu tô na televisão, hein? Ó. Primeira pergunta, o que eu faço? Eu faço a Deus? O nome do Senhor é glorificado através do que eu faço? Se eu sou empresário, aquilo ali, eu faço a Deus, Deus é glorificado, as pessoas no que eu contrato, eu trato elas bem, eu trato elas direito, eu pago elas em dia, o nome do Senhor é glorificado através disso, tá? Porque o nome do Senhor ser glorificado é a sua integridade, é a sua moralidade, tá? Essa questão
É a primeira pergunta. Então, o que você faz? Você faz a Deus? Segundo, o que você faz? Você faz por mim? O que eu faço? Faço por mim? Como assim? O que eu faço? Eu gosto, é uma realização pessoal, eu amo o que eu faço. Além das pessoas olharem e admirarem, eu olho e falo assim, que bom, estou feliz porque eu estou fazendo isso. Estou feliz porque eu estou desenvolvendo isso. Estou feliz porque eu tô podendo realizar isso. Tá? Então, primeiro, faço a Deus, ou seja, pela glória de Deus, ou a glória de Deus é manifesta. Segundo, faço por mim, a realização pessoal é bom, você gosta, você ama. Segundo, o que eu faço pelos outros? Como assim? O que eu faço ajuda alguém? Edifica a vida de alguém? O que eu faço movimenta alguma coisa para alguém? Tá? Modifica a vida de alguém o que eu faço? O que eu faço? Faço a Deus? Faço por mim? Faço pelos outros? Tá? São três questões que a gente tem que trabalhar aqui mais introspectivamente para dentro, né? A gente tem que trabalhar conosco, ok? Escrevam aí, pessoal, escrevam aí que eu estou acompanhando aqui o que vocês estão escrevendo, tá? 3 indicativos que mostram que você não está desenvolvendo o seu propósito. Então, eu falei desses 3 que vão te mostrar que você está no caminho. E eu vou falar de 3 que vão te mostrar que você não está no caminho. Primeiro, desistências. Tá? Você começa a fazer uma coisa e desiste, você começa a fazer essa coisa e para, você não sente, tá? É o primeiro inimigo do nosso propósito, desistências. Primeiro inimigo do nosso propósito. Primeiro, desistências. Segundo inimigo do nosso propósito, distrações. Ó, se você tem propósito, você vai lutar, você vai ir, tá? Você pode dar, às vezes, você pode dar uma pausa, tá? Mas você não vai desistir. Agora, tem um problema que quando você não está no seu propósito, qualquer coisa te distrai, qualquer coisa te desfoca, qualquer coisa te tira. Qualquer coisa tira você daquilo. E Luciano, o que eu faço está servindo de bom exemplo ou de mau exemplo? Esse é uma questão que você tem que seguir, tá? Postergação. Tem um bocado de nome nessa. Não, postergar, procrastinar, tem umas outras variantes de nome. Quando o seu propósito, você levanta e faz, gente. Você levanta e faz, tá? Se eu deixar o meu propósito por um filme da Netflix, tem um problema. Se eu deixar o meu propósito por um vídeo do YouTube, tem um problema. Se eu deixar o meu propósito porque eu vou sair com os amigos, tem algum problema. Quer dizer, o problema é que eu não estou seguindo o meu propósito. Talvez aquilo que eu acho que não é. Tá? Terceiro, primeiro, desistência. Segundo, distrações. Terceiro, influências. Influências é outro problema grande que as pessoas têm. O que é isso? Não, você está fazendo, você está desenvolvendo, você está indo. Aí chega alguém e fala, não, isso não vai prestar não, vai dar certo não. E aí fala assim pra você. Eu quero que você não confunda essas influências com a questão que eu vou falar, com a questão de ter um mentor, uma mentoria, ter alguém que vai te ajudar, tá? A influência normalmente se você vê que está todo mundo seguindo aquele caminho, você vai falar, quer saber, eu acho que eu vou por aqui também. Calma, seu propósito é aquele. Seu propósito é ir pelo caminho que todo mundo vai. Seu propósito é fazer aquilo que todo mundo faz. Então a frase até que eu comento com minha filha aqui, ó, não é porque todo mundo está fazendo que significa que é certo. A gente tem que parar e pensar se o que a gente está fazendo é o certo ou não. Tá? Beleza, pessoal? Amém? Ó, 1 minuto aí para vocês colocarem os comentários. Quer aparecer? Ó quem tá aqui, gente, ó. Comentem aí, pessoal, comentem aí.
Exato, a influência positiva ela vai nos fazer crescer. A gente tem que prestar atenção nessas questões das influências. Existem pessoas que vão nos influenciar ao crescimento. E o que a gente não pode é ter o efeito manada, seguir, sabe? O efeito manada. Tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o seu propósito vai estar ligado àquela manada, tá? Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui sabe que eu vim de uma determinada denominação e eu gostaria de pregar do formato que todos eles pregavam, mas o meu propósito não era esse. Mas eu queria seguir que todo mundo estava seguindo, o jeito que todo mundo estava fazendo. E essa influência me travou, me parou muito tempo. Até eu entender que o meu propósito não era ser igual a eles, o meu propósito era ser o que Deus me chamou. Ponto. Aí eu fui seguindo do jeito que Deus me chamou, tá? Legal, gente. Um minuto aí pra vocês comentarem aí. Um minuto, um minuto. Vamos lá, pessoal. Comentem aí, ó. Comentem. Bom, como que eu posso saber qual que é a missão da minha vida? Qual que é o meu propósito? Tá? Então, não sei se vocês perceberam que tem muitas perguntas para dar o ponto de vida. Foram três. Foram três perguntas de partida. Depois, a gente teve três inimigos do nosso propósito, né? Desistências, distrações e influências. Mas eu resumi algumas perguntas aqui, ó. Para você tira depois um tempo, tira um momento, escreve as respostas. Eu vou tentar fazer o possível para colocar esse PDF que eu tenho aqui à disposição de vocês, tá? Para que vocês possam pegar as perguntas e anotarem. Pastor, como é que eu descubro a minha missão? Como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu descubro o que eu nasci para fazer? Responde algumas coisas, gente. Primeiro, quem você realmente é? Qual que é a sua essência? E para de tentar pensar naquilo que os outros iriam responder. Pensa você. O que você acha que você é? Pô, eu acho que eu sou legal, eu acho que eu sou bacana, eu acho que eu sou bonito. Não, não é esse tipo de coisa. Eu quero falar da sua essência. A sua essência qual que é? Ah, a minha essência. Ah, pastor, eu sou uma pessoa motivada. Ah, eu sou uma pessoa impaciente. Ah, eu sou uma pessoa... Tá, estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender? Beleza? Ó, escreve a primeira coisa, o primeiro ponto que eu falo com vocês é escrever isso. Quem é você realmente? A sua essência. Tá ok? Depois, escreve quais são suas habilidades. Pelo menos três habilidades. Três coisas que você faz bem. Ah, pastor, eu falo bem. Ah, pastor, eu cozinho bem. Ah, pastor, eu desenvolvo bem com as pessoas, né? Eu me relaciono bem. Ah, pastor, eu dirijo muito bem. Ah, pastor, eu sou muito bom com conta, com nota. Não me importa se você acha que isso vai ter a ver com a igreja ou não. Você coloca as suas habilidades, ok? Por quê? Porque eu lembrei, você pode estar ligado a esse propósito direto ao templo ou não, tá? Outra pergunta que você pode responder: o que realmente te dá prazer? O que você gostaria de fazer que te dá prazer, tá? É lógico, é lógico que muitas pessoas vão responder assim: pastor, comer me dá prazer. Claro, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do sentido de o que te dá prazer de fazer. Ah,
prazer genuíno, aquela alegria, aquilo que te faz sentir vivo, tá? Aquilo que faz você sentir vivo, tá? Quer ver uma pergunta que me ajudou muito? Qual é a atividade que me leva a esquecer do tempo? O que é que você faz que faz você esquecer do tempo passar? Do tempo. Você está fazendo, o tempo parece que passa. Sabe aquilo que você faz? Você fala, quando você olha a hora, você fala, meu Deus, já passou assim. Quando você não sente, às vezes, nem fome. Você está tanto tempo fazendo aquilo, e a fome, de repente, vem bater e você fala, meu Deus. Tá? Outro ponto. Vocês estão me ouvindo? Tá bacana, né? Isso. Ajudar alguém te dá prazer, te faz sentir vivo. Então você começa a trilhar o seu caminho, tá? Você começa a trilhar o seu caminho. Ajudar o próximo com o quê? Como? Tá? Então, ainda vamos dizer assim, geral. Ó, louvar a Deus. E isso é uma forma. Louvar a Deus, então, é o que te dá prazer, é o que vocês conseguem desenvolver. Isso é propósito de vida, né? Propósito de Deus, missão para vocês, tá? Outra coisa, uma pergunta: o que você defenderia, né, com unhas e dentes? O que vocês defenderiam? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por que dessa pergunta? Porque uma coisa que me tira um pouco do sério, assim, gente, é informações enganosas, talvez ignorância da parte de algumas pessoas da igreja, é, essas contendas que tem por causa de ensino. Isso é uma coisa que me ira, que me dá ira. E o que eu defenderia com unhas e dentes? A palavra de Deus. Eu defendo ela com unhas e dentes. Ela é primordial, ela é essencial, ela é vital. Ela, para mim, é aquilo que a gente precisa na nossa vida para a gente sobreviver, caminhar. Ela é o meu manual de sobrevivência, é um manual de prática, de regra de fé. Então, é o que eu defendo com unhas e dentes. Isso está diretamente ligado ao meu propósito de vida. Vocês entenderam? Deu para pegar? Então, respondam essas perguntas, anotem que isso vai ajudar vocês a desenvolver o caminho do propósito, desenvolver o caminho da missão de vocês, ok? Vou falar aqui um último tópico aqui que eu quero passar para vocês. O que é esse último tópico? Que é você entender o seguinte: o seu propósito você não descobre. Ah, não, pastor. Imagina eu agora, do nada eu vou descobrir o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Do nada o meu propósito era ser um sushi man. Bom, eu nunca nem fiz um sushi na minha vida. Mas eu descobri que o meu propósito era esse. Não. Na verdade, eu com 30 anos, parte da minha vida, eu já fiz algo próximo do meu propósito. O que eu tenho que fazer não é descobrir, e sim desenvolvê-lo. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu consigo desenvolver o meu propósito. O negócio de descobrir ou de eu vou achar o meu propósito, né? Na verdade, você vai desenvolvê-lo. É bem possível que você já exerça, já faça algo relacionado ao seu propósito, ou já esteja nele. Você ainda só não sabe que aquilo ali é o que vai consumir você, que é o que vai fazer com que você tenha vontade de caminhar, de andar, de fazer, tá? E aí, propósito é decisão, não é algo que se descobre, é algo que se define. E depois de definido, você desenvolve. Ou seja, o propósito é algo que, se você se você juntar essas respostas, vai apontar alguma coisa que você possivelmente já esteja fazendo e que aí você toma a decisão. Não, esse aqui é o meu propósito, entendi o que é. Pronto.
Agora eu vou desenvolvê-lo. E você tem 3 graus de desenvolver o seu propósito. Você pode ser um generalista do seu propósito, que é aquele que sabe o que todo mundo sabe. É aquele que faz o que todo mundo faz. Esse é o primeiro grau do seu propósito, generalista. Segundo grau do seu propósito, você pode ser um especialista. Opa, você pegou aquele seu propósito, você achou algo singular no qual você desenvolve muito bem e você acaba se destacando frente aos outros. Ou seja, você do generalista, você passou para o especialista, tá? Ou você pode ir para o terceiro nível da pirâmide do propósito, do degrau aqui, que é autoridade. Então, você pode ser um generalista, saber o que todo mundo sabe, você pode ser um especialista, tá? Se destacar à frente do outro, ou você pode ser uma autoridade, ou seja, uma pessoa no qual as pessoas vão olhar e vão falar que ele tem autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque Cristo era uma autoridade. Ele fala como alguém que tem autoridade. Consegue entender isso? Seja uma... Procure, né? Alcançar o grau de autoridade do seu propósito. Desenvolva, estude, leia, converse, seja mentoreado, procure auxílio, ore, busque de Deus, faça aquilo que for necessário para que você chegue num grau de autoridade do seu propósito. Amém? Gente, para ser sincero para você, isso é tudo. Isso tudo é tudo, tá? Falamos então, foi uma mentoria rápida. Falamos então sobre identidade e propósito. Identidade é o que eu sou, ou seja, o ser. Propósito é o fazer. Jesus sabia completamente, integralmente do seu propósito, da sua identidade. Ele sabia quem era e sabia o que fazer. A nossa identidade, ela está em 4 dimensões segundo a ciência: bio, psico, sócio e espiritual. Nós podemos lembrar de Jacó, quando Jacó nasce, recebe uma identidade. Quando ele cresce, ele acha que tem uma identidade, e quando ele encontra com Deus, Deus fala qual é a real identidade dele. Sabemos também que nós somos seres singulares. Sabemos também do nosso propósito. Nosso propósito inicial era governo. Infelizmente, todavia, entretudo, o homem peca, nós perdemos parcialmente. Mas nós precisamos entender qual o caminho do nosso propósito. Faço a Deus, faço por mim, faço pelos outros. 3 inimigos do propósito: desistências, distrações, influências. Várias perguntas para me encaminhar para o meu propósito. Ou eu posso também entrar no nível generalista, especialista, autoridade. Essa aqui é a nossa primeira live, tá? Essa é a nossa primeira live da mentoria, das nossas aulas. Muito feliz de vocês que ficaram até aqui, de que se propuseram a estar até aqui, se esforçando, tá? Deixa eu pegando aqui, ó, Luciano e o Thiago, pastora Paula, Janete, tá? Pessoal que tem online, Deus abençoe mesmo vocês. O que a gente vai fazer? Eu estou preparando uma próxima aula, próxima mentoria, leitura ativa. E aí, depois da leitura ativa, eu posso embarcar aí temperamentos, personalidades e temperamentos, tá? Eu estou fazendo PDFs em mapinhas, e aí na leitura ativa eu quero ver se eu consigo mostrar isso melhor para vocês, né? Compartilhar com vocês a minha tela, que tem uma opção aqui para compartilhar a tela, eu só não sei utilizá-la da forma que deve ser, né? Que pode ser feita. Eu
Estou tentando ainda mexer nesse negócio direitinho aqui, mas acredito que vai dar certo. Aí eu posso compartilhar a minha tela com os slides passando para vocês verem, assim por diante, tá? Então, próxima live vai ser de leitura ativa. Então vou dar algumas orientações sobre leitura. Vamos falar. Parece bobo, gente, mas a gente precisa falar sobre isso. Precisa entender o que é leitura ativa. Precisa entender os 4 níveis de leitura. Precisa entender onde que eu estou. Eu tenho algumas orientações para que vocês consigam ler mais livros. Mas o nosso foco aqui não é ler mais livros, mas sim compreender melhor os livros, tá? Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham anotado, que vocês possam usufruir daquilo que a gente estudou agora, para que a gente possa crescer em graça, em conhecimento, ter uma vida plena com Deus, tá? E aí, quem sabe no terceira live a gente faça temperamentos e personalidades. Quem sabe? Amém? Deixa o seu tchau aqui, tá? Eu vou saindo da live. Vou dormir um pouquinho, vou descansar. Tá, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.